Eu quero te convidar nesse momento a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu farei a leitura a partir do verso 4 até o verso de número 9. E peço que você preste bastante atenção. Gênesis 12, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã, ó Pai. Te louvamos porque só o Senhor é merecedor de toda a glória. Que a nossa vida, ó Deus, em nome de Jesus, renda glórias ao teu nome. Como fomos convocados, ó Deus, através da tua palavra, a salmodiarmos o teu nome, a cantarmos ao Senhor. E já cantamos, ó Deus, dizendo que o Senhor é glorioso, dizendo, ó Deus, que quando percebemos a tua grandeza, quando percebemos o tamanho da redenção que o Senhor nos deu, nós podemos cantar que o Senhor é grandioso. Sabedores, ó Deus, de que desde já podemos experimentar um pouco daquilo que faremos durante toda a eternidade, com corpos glorificados, com ausência de pecado. Como será maravilhoso, Deus, te louvar eternamente. E agora, Deus, agora que a tua palavra foi lida, nós te pedimos, abra nossos corações e mentes, para entendermos a tua mensagem e te glorificarmos, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, no último domingo nós iniciamos mais uma série de exposições, chamada O Deus de Nossos Pais. É uma série que compreende os capítulos 12 a 35 do livro de Gênesis, que são as histórias dos 3 patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Nós não lemos estas histórias, ou não nos atentamos a estas histórias para retirarmos ensinos morais para a nossa vida. Mas estas histórias, estes pequenos contos, estes pequenos fatos, estes períodos da história, estão dentro de uma outra grandiosa história, que é a história da redenção. A história de Cristo, a história do homem pelo qual nós somos abençoados. Foi isso que nós vimos semana passada, que a bênção veio de uma pessoa. Nós concluímos que, ainda que Abraão tenha sido usado como instrumento de Deus, escolhido por Deus de maneira soberana e graciosa, para que dele fosse feita uma nação, não foi Abraão, ou não é através de Abraão que nós somos eficazmente abençoados, mas é através da descendência de Abraão. Como o apóstolo Paulo aos Gálatas disse, a bênção, ou melhor, o descendente de Abraão é Cristo. E através desse descendente é que nós somos abençoados. E a primeira parte
deste início do capítulo 12, que compreende o que nós chamamos de uma cena, você vai perceber que nestas narrativas são como cenas. E quando muda o lugar, quando muda a hora, quando muda os personagens, mudam-se as cenas. E esta primeira cena no início do capítulo 12, que vai do versículo 1 ao versículo 9, é dividida em duas partes. E semana passada a gente viu a primeira parte, que foi o chamado de Deus a Abraão. Ele ali ordenou, deu uma ordem a Abrão, no caso, e sinalizou 7 promessas a Abrão. E após isso, nós veremos a partir de agora, hoje, que a partir do verso 4, vem a resposta de Abrão a esta ordem e a estas promessas divinas a ele. O verso 4 começa dizendo: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Bom, a ordem de Deus, como nós vemos no verso 1, é: disse o Senhor a Abrão. Quando foi que o Senhor disse a Abrão? No final do capítulo 11, nós vemos que a família de Abrão, Terá, o seu pai, tinha decidido pegar sua família, sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã. Só que ele parou em Harã. E foi lá em Ur dos Caldeus, como a gente pode ver no discurso de Estevão, lá em Atos 7, que Deus chamou Abrão. Foi lá em Ur dos Caldeus, quando ainda seu pai era vivo, Terá era vivo, que Deus chamou Abrão. Mas é interessante que esta viagem que Terá estava conduzindo, Terá, o pai de Abrão, estava conduzindo, cessou em Harã. Eles pararam no primeiro ponto. A viagem toda não foi bem sucedida, porque a vontade de Terá, pai de Abrão, era ir até Canaã, mas eles não chegaram ao destino. Terá morreu antes disso. Mas lá em Ur dos Caldeus, com Terá, pai de Abrão, ainda vivo, Abrão recebeu a ordem do Senhor. E aqui, quando nós vemos o verso 4, partiu, pois, Abrão, ele já estava em Harã. Imagine aqui um mapa mental. Ur dos Caldeus está mais ou menos ao sul. Eles subiram até Harã, que está ao norte da Mesopotâmia. E o caminho que Abraão fez foi descer até Canaã. Então eles saíram de Ur, subiram para Harã. O pai de Abrão morreu. E aí Abrão e sua família saiu de Harã e começou esta peregrinação, descendo até Canaã. Partiu, pois, Abraão. Então, Abrão, quando estava em Harã, começou sua obediência, digamos assim, àquele chamado de Deus que tinha sido feito lá em Ur dos Caldeus. Mas agora ele saiu de vez, levando consigo sua família, para obedecer com fé o que Deus havia ordenado. É provável que nesse meio tempo, de Ur dos Caldeus até Harã, de alguma forma, Abraão descobriu o destino. Lembre-se que, no primeiro chamado de Deus a Abraão, enquanto Abraão estava em Ur dos Caldeus, Abraão não sabia o seu destino. Ele não sabia que ele estava indo para Canaã. Mas é provável que, após sair de Harã, ele tenha sido informado do seu destino. E ele passou a descer, destino Canaã. O texto nos mostra também no versículo 4, que Ló foi com ele. Não sei se você em algum dos sermões deste texto foi informado ou alguém te disse que aqui há um erro da parte de Abrão, por ter levado seu sobrinho consigo. E esse erro, esse pecado, esta falha gerou as adversidades seguintes que nós veremos ainda, quando eles estavam se desentendendo. Na verdade, os pastores dos rebanhos deles estavam se desentendendo. Mas eu quero mencionar que Abraão não estava cometendo um erro aqui, levando Ló consigo. Porque o que nós vemos aqui é uma decisão pessoal de Ló em ir com Abrão.
É possível que Ló, sobrinho de Abrão, tendo seu pai Harã já falecido, decidiu ir com Abrão porque ele viu seu tio adorando agora o Deus vivo e verdadeiro, obedecendo a ordem do Deus vivo e verdadeiro. Porque vale mencionar que a família de Abrão não era uma família que adorava somente a Deus. Seus antepassados não necessariamente haviam se desvencilhado do paganismo daquela época. Afinal, Ur dos Caldeus era um centro religioso muito forte e muito intenso, onde várias divindades haviam lá, e muitos faziam o trajeto que Terá fez de Ur dos Caldeus até Harã para adorar divindades em Harã. Então é provável que Abrão seguia os padrões pagãos de sua família, até ser chamado soberana e graciosamente pelo Senhor. E Ló, percebendo isso, decidiu ir com seu tio Abrão. Após isso, há uma informação interessante. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Essas informações são relevantes, importantes, principalmente para aquilo que nós vamos ver nos sermões seguintes, onde a idade de Abrão vai sendo citada conforme os anos vão se passando, e a gente vai percebendo que provavelmente todos nós desfaleceríamos esperando tanto tempo pelo cumprimento de uma promessa. E havia então, Abrão então tinha 75 anos quando saiu de Harã. Lembre-se, norte da Mesopotâmia, ele iria até o sul, ali até Canaã. Um trajeto de mais ou menos 650 quilômetros. Um pouco mais do que daqui até Belo Horizonte, por exemplo. Ele faria esse trajeto, descendo até Canaã. E no versículo 5, é dito quem foi com Abrão, além de Ló, né? Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Moisés aqui faz essa narrativa interessante, né? Eles partiram para Canaã, e lá chegaram. A partir do verso 6, a gente vai ver alguns detalhes disso. E é interessante que nós percebamos este padrão de narrativa que nós encontramos em vários lugares das Escrituras. É provável que em vários lugares das Escrituras você encontre uma informação, como que uma síntese do que já aconteceu, e em seguida nós passamos a receber detalhes disso. Porque neste versículo 5 é dito o que aconteceu. Eles partiram para Canaã e chegaram lá. E a partir do verso 6 é dito um pouco do trajeto de Abrão. Mas antes da gente ver o trajeto de Abrão, o que ele fez neste caminho, é importante dizer que Abrão estava com muita gente com ele. Após a morte de seu pai, e como é registrado nos capítulos seguintes, Abrão ficou muito rico. Tinha muitas posses, muito gado, muitos animais. E para que ele pudesse gerir tudo aquilo, administrar tudo aquilo, ter tudo aquilo, eram necessárias pessoas, eram necessários empregados, funcionários. E todos esses funcionários também foram com Abrão. E os funcionários tinham famílias, tinham esposas, tinham filhos, tinham filhas. Portanto, Abrão foi ele, sua esposa, seu sobrinho, seus animais, os seus funcionários e as famílias de seus funcionários. Eram muitas pessoas nesta caravana, descendo ali de Harã rumo a Canaã. E o texto diz que eles lá chegaram. E a partir do verso 6, nós lemos o seguinte: atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Aqui, o autor, o narrador, ele faz um salto de algum tempo, de alguns quilômetros. Porque ele saiu de Harã com 75 anos e chegou em Siquém,
que é justamente 650 quilômetros depois. O que a gente não faz, ou o que Abraão não fez em algumas horas, porque ele não tinha carro e ele tinha muita gente com ele. Ele fez durante algum tempo esta viagem, mas não era interesse do narrador dizer o que aconteceu durante todo este meio tempo, de Harã até Siquém. Mas quando chega em Siquém, ele decide nos dar uma informação, que ele chegou em Siquém até o carvalho de Moré. Siquém, nós vemos que era um lugar sagrado. A história nos conta que ali provavelmente havia santuários para adoração de deuses pagãos, de divindades pagãs. Carvalho de Moré, carvalho é uma árvore grande. Em outros lugares das Escrituras você pode encontrar como carvalhais. Carvalhais ou carvalho era uma árvore grande. Imagine você andando nesse sol, hoje está quente, né? Imagine lá, muito mais quente do que aqui. O que eles gostavam muito era de uma sombra boa. E uma árvore grande poderia oferecer uma sombra boa. E debaixo desses lugares, destas sombras, eles também erguiam altares, porque ali eles poderiam ter mais tranquilidade, ter sombra, para adorar seus deuses pagãos, para adorar estas divindades. Perceba, portanto, que aqui há duas informações que nos contam acerca de lugares onde eram feitos altares, eram feitos santuários ali para as divindades pagãs serem adoradas. Inclusive, a informação de que nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, nos aponta também para que estes cananeus estavam ali e eles adoravam divindades pagãs. Mas Abrão chegou naquele lugar não para adorar divindades pagãs. Abrão, ainda que poderia ter seguido uma tradição familiar pagã, ele foi alcançado soberana e graciosamente por Deus. E havia, portanto, reconhecido o Deus verdadeiro. Ele estava sendo alcançado pelo Deus vivo e verdadeiro. E ele passaria a adorar esse Deus vivo e verdadeiro. Diferente das pessoas que moravam naquele lugar. Diferente dos habitantes daquela terra, que adoravam divindades pagãs. Abrão adoraria o Deus vivo e verdadeiro. Isso a gente vai ver no verso 7, mais precisamente, mas antes, eu quero apontar que o final desse verso 6, quando é dito, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, aponta mais um obstáculo que nós, seres humanos, podemos enxergar para o cumprimento da promessa de Deus. O primeiro obstáculo é Abrão não ter filhos. Porque quando é prometido a ele que ele seria uma grande nação, ele vê sua esposa estéril e pode ser um obstáculo para o cumprimento desta promessa. O segundo obstáculo é que aquela terra que havia sido prometida já estava ocupada. Imagine você, te dão um endereço, você vai morar nessa rua, nesta casa. E quando você chega lá, já tem uma família lá. Estranho, não? Assim como você já deve ter chegado, seja no assento do avião ou do ônibus, e tem alguém lá que confundiu o número do assento, e você não tem como sentar-se lá, porque aquela pessoa já está lá. Foi isso que aconteceu com Abrão. Ele chegou na terra que havia sido prometida a ele, e já tinham pessoas lá. Obstáculos que aos olhos humanos podem ser grandiosos. Eu não tenho filho, e pessoas já habitam a terra que foi prometida a mim. Pessoas pagãs. Mas no verso 7, a gente vê mais algumas informações desse itinerário de Abrão. Que é o seguinte: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Este outro obstáculo
que pode ter sido percebido por Abrão e toda aquela comitiva com ele, foi imediatamente contrastado pela promessa de Deus. Deus, sendo um Senhor que, como nós vimos semana passada, quer abençoar, ele relembra Abrão da promessa que ele fez. E ele diz: você está vendo esta terra? Tem cananeus morando aí. Mas eu darei à tua descendência esta terra. Ela pertencerá à tua descendência. E diferentemente das pessoas que adoravam divindades pagãs, Abrão, naquele lugar, em Siquém, edificou um altar ao Senhor que lhe aparecera. Esta aparição do Senhor é dito na teologia como teofania, que é a junção de duas palavras gregas que significa manifestação de Deus. E em geral, é sugerido que a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo, é quem aparece na maior parte das teofanias do Antigo Testamento. Mas a verdade é que Deus apareceu a Abrão. E ali ele adorou a Deus. Diferente das pessoas daquele lugar. E o verso 8 nos revela que parece que agora Abrão virou um adorador constante do Senhor Deus. Olha o que é dito. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A partir deste relato, nós vemos que Abrão se tornou um adorador do Senhor, um adorador de Yahvé, a ponto de, a cada quilômetro que ele caminhasse com toda a sua família, todos os seus bens, e repousasse, levantasse acampamento, ou firmasse acampamento no lugar, ele também ali cultuava o Senhor. Levantar um altar ao Senhor, eu sei que nós estamos diante de uma religião muito primitiva, sem muitos detalhes, mas a verdade é que desde Adão, Deus preservou remanescentes fiéis que oralmente foram transmitindo a mensagem de que há o Deus vivo e verdadeiro, Criador de tudo, e que deve ser adorado. E ainda que não haja muitos detalhes desta religião primitiva, nós devemos pensar que o que acontecia ali é que Abrão era como esse sacerdote de toda a sua família. E a eles, Abrão deveria falar a respeito de Yahvé. A eles, Abrão deveria interceder. Com eles, Abrão deveria cultuar ao Senhor. O que eles cantavam, eu não sei, mas a verdade é que havia ali um culto ao Senhor. Havia ali uma reverência ao Criador, ao soberano, ao Deus vivo e verdadeiro, com aquela família, com todas aquelas pessoas. Parece que desde já, Abrão já estava cumprindo esta mediação de bênção, porque ele foi prometido a ele promessas, bênçãos, mas foi prometido também que através dele, nações seriam benditas. E ele já se mostrava como este tipo de sacerdote ali para aquelas pessoas. Nós vemos muitas informações nesse texto. E eu quero dizer, ou tentar mostrar aqui neste texto, o que nós aprendemos acerca do Deus de nossos pais neste texto. A primeira coisa que nós aprendemos acerca do Deus de nossos pais neste texto, mais uma vez, é que Ele é soberano e gracioso. Partiu, pois, a Abraão como lhe ordenara o Senhor. Irmãos, havia muitas pessoas no mundo. Irmãos, havia muitas nações muito maiores no mundo. Mas Deus, soberana e graciosamente, quis ordenar a Abrão que o obedecesse. Soberana e graciosamente, Deus quis alcançar a Abrão.
soberana e graciosamente, Deus quis tirar alguém de uma tradição pagã, alguém que não há registro de que já adorava o Deus vivo e verdadeiro, mas Deus o alcançou, o chamou e ordenou que ele o obedecesse. E lógico, juntamente com esta ordem, veio a capacitação para a obediência. Porque Abrão foi tirado desse contexto e foi colocado nos caminhos de Deus para adorá-lo somente. Então, a primeira coisa que nós aprendemos acerca do Deus de nossos pais é que Ele é soberano e gracioso. A segunda coisa que nós aprendemos acerca do Deus de nossos pais nesse texto é que, pela sua fidelidade em cumprir as suas promessas, Ele relembra a Abraão acerca das suas promessas. É o que a gente vê no verso 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ah, meus irmãos, com 75 anos de idade, Abrão foi lembrado mais uma vez daquilo que Deus já havia dito a ele. Uma lembrança que acompanhará a vida de Abraão, para que ele não se esqueça quem está prometendo, para que ele não se esqueça quem está com ele, para que ele não se esqueça de que se é o Deus vivo e verdadeiro, soberano e gracioso, que prometeu a ele: darei à tua descendência esta terra, ele cumprirá. A este desejo do Senhor de lembrar os seus filhos de suas promessas e de como Ele quer abençoar seu povo, de como Ele o ama, de como Ele o conduz, de como Ele guia seu povo. Nós somos lembrados até hoje, através da palavra de Deus, de tudo aquilo que Ele é e que Ele promete. E vendo como Deus cumpre cada uma de suas promessas, nós podemos nutrir dentro de nós uma esperança grandiosa de que Ele cumprirá a última de suas promessas, a volta de Cristo, para que eternamente o adoremos. A verdade é que nós aprendemos acerca do Deus de nossos pais, que Ele quer nos lembrar daquilo que Ele promete, pois Ele cumpre o que Ele promete. Uma terceira coisa que nós podemos aprender aqui nesse texto, acerca do Deus de nossos pais, é que Ele merece ser adorado. Assim como Abraão, que firmava acampamento, levantava acampamento, mas sempre no lugar onde ele estava, edificava um altar ao Senhor. Isso nos mostra como Deus é digno de ser adorado, de ser louvado, e como nós hoje devemos louvar o Senhor. Mas antes de falar algumas aplicações deste texto, é necessário dizer como nós podemos viver o que nós devemos viver. No verso 7, é dito que darei à tua descendência esta terra. Vale lembrar o que já foi dito semana passada e no início deste sermão. O apóstolo Paulo, aos Gálatas, aplica esta descendência, este descendente, ao próprio Cristo. Cristo se revelou como soberano e gracioso para nós, nos dando uma salvação que nós não poderíamos alcançar. E alcançou inimigos, alcançou pagãos, alcançou pessoas que adoravam tantas outras coisas, menos o Deus vivo e verdadeiro. Mas Jesus Cristo, soberano e graciosamente, através da sua redenção, nos tira desse império, nos tira desta vida pagã, para nós adorarmos somente a Deus. Jesus Cristo deixou o seu Espírito Santo para nos lembrar constantemente daquilo que Ele fez, daquilo que Ele fará, daquilo que Ele é. E Jesus Cristo merece ser adorado. Através da salvação e da redenção de Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, nós podemos superar os nossos erros, os nossos pecados, a nossa idolatria e sermos adoradores. Assim como Abraão adorava onde quer que ele firmava acampamento, hoje nós somos chamados a sermos adoradores.
nós também estamos numa peregrinação. Assim como Abrão estava em direção a Canaã, nós estamos em direção a Canaã celestial. Nós estamos numa peregrinação, e assim como ao redor de Abrão havia pessoas que adoravam divindades pagãs, é possível que ao seu redor há pessoas que adorem coisas, pessoas que adorem tantas coisas que não o Deus vivo e verdadeiro, que é pregado, que é revelado nas Escrituras. E nós somos chamados, por sermos descendentes de Abraão através de Cristo, o Israel de Deus, somos chamados a superar a idolatria e a louvarmos a Deus somente, a rendermos glória somente a Ele e o adorarmos e o bendizermos com a nossa vida. Irmãos, neste tempo onde estaremos privados de nos reunirmos publicamente para adorarmos o Senhor, eu quero te encorajar a você não esmorecer, a você não desanimar, a você não esfriar, mas mesmo individualmente ou em sua casa, você adorar o Senhor, ser um adorador do Senhor, para que você testemunhe que nada, nenhuma circunstância faz com que nós deixemos de adorar aquele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis, mas ser encorajado nesta manhã a ser um adorador, porque Cristo nos salvou, porque Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor.